Vamos lá, gente, para nossa última aula relacionada ao magnetismo, nós iremos falar sobre eletroímã, tá bom? Então, pegue o livro de vocês, módulo 4, das páginas 210, 211 e 214. Olá, gente, nós vamos falar agora sobre o eletroímã. O livro de vocês ele começa dando uma introdução de uma historinha em que uma professora disse para os seus alunos que ia construir um dispositivo bem interessante. Para a construção desse dispositivo, ela precisa de alguns materiais, como pilha, um prego e fios condutores, fios de metal, tá bom? Para isso, ela utilizou também clips de metal. Então, vamos entender o que ela fez. Basicamente, ela fez um dispositivo que utilizou a geração, lembra do gerador elétrico, que é a pilha? Ela utilizou o gerador elétrico para poder atrair os clips de papel. Tá bom? Então, o que você acha que ocorreu com esses clipes ao realizar a etapa 3 do experimento? Basicamente, ela conseguiu fazer a atração, não é mesmo? Os resultados observados se assemelham às propriedades de um ímã? O que você acha? Essa estrutura, utilizando um gerador elétrico, ela conseguiu atrair o metal. Então, significa que as propriedades de um ímã e esse objeto feito pela professora, eles têm características bem semelhantes. Número 3. O que surge no fio condutor com a realização da etapa 3? O que vocês acham que tem? Eletricidade, é mesmo. Os elétrons estão passando e com isso eles se tornam organizados semelhantes a um ímã. O dispositivo que foi construído na sala recebe o nome de eletroímã e ele se comporta como se fosse um ímã. Basicamente porque ele acaba adquirindo as propriedades utilizando a energia elétrica, ele acaba servindo como um condutor. E esse condutor ele acaba por atrair os metais. Você acha que os clipes metálicos continuarão sendo atraídos pelo ímã caso o fio condutor seja desconectado da pilha? E aí, o que vocês acham? Se a gente retirar a energia elétrica desse material, ele vai continuar atraindo metal? É isso mesmo, ele não vai, gente. No caso da construção desses aparelhos, eles necessitam obrigatoriamente da utilização de energia elétrica. Ao desconectar o fio elétrico do gerador, a corrente elétrica também cessa e o eletroímã perde todas as suas propriedades magnéticas. Ele passa a ser somente uma pilha comum, um fio condutor comum, ele deixa de ter as características semelhantes ao ímã. O eletroímã possui diversas aplicações, podendo ser utilizados em campainhas. Lembra daquelas campas de escola antiga que elas tocavam utilizando uma bobinazinha e elas tocavam bem alto, não é mesmo? Pois é, elas utilizavam propriedades de eletromagnetismo. O funcionamento de um eletroímã nos mostra que existe uma relação entre eletricidade e magnetismo e essa relação ela é muito forte. Essa relação foi observada em 1820 pelo cientista dinamarquês Hans Christian. Ele conseguiu, gente, observar basicamente os experimentos que foram feitos, tá bom? Eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando a composição, como é que se faz um eletroímã, para que vocês entendam melhor, tá bom? Olá, galera! Hoje nós vamos aprender a construir um eletroímã. O nosso objetivo é produzir campo magnético usando eletricidade. Anotem aí o material que vamos usar hoje. Uma pilha, um prego grande, 3 metros de fio bem fininho, uma tesoura, de preferência sem pontas, e um pouco de fita adesiva. Primeiro, pegue o prego e o fio e vamos fazer uma grande bobina. Vamos enrolar o fio em torno de todo esse prego. Vamos lá. Um dos principais cuidados que vocês têm que deixar é uma perninha de uns 10 centímetros sem enrolar e depois enrolar todo o fio no prego, dessa maneira. Agora, o Walter vai acelerar o vídeo para que esse processo fique mais rápido, ok? Pronto, agora que eu terminei o enrolamento, eu já deixei guardado aqui um pedacinho de fita adesiva para que eu prenda o fio e não a desenrole. Tá aqui no balcão, olha. Pegar um pedacinho de fita adesiva,
Vou prender aqui para que o fio não se desenrole. Pronto, olha lá. Agora o fio não consegue desenrolar mais e eu tenho 2 terminais. Mas os fiozinhos estão encapados. Eu vou pegar a minha tesoura e arrancar essa capinha com bastante cuidado. Agora eu terminei o meu enrolamento. Eu tenho uma bobina com 2 terminais livres. Para produzir um campo magnético, basta eu colocar uma pilha e ligar os 2 terminais. Dessa maneira, vão surgir movimento de elétrons ao longo de todo o fio. A gente chama esse movimento de corrente elétrica. E quando ocorre uma corrente elétrica, ela surge em torno de si um campo magnético, que vai fazer esse prego funcionar como um ímã, acionado pela eletricidade. Daí o nome eletroímã. Eu tenho aqui alguns elementos para mostrar para vocês. Elementos esses chamados de ferromagnéticos podem ser atraídos por ímã, uma chave comum e uma colher. Observe que quando eu coloco o prego sem estar ligado à pilha, nada acontece. Mas se eu acionar e estabelecer uma corrente elétrica na bobina, o nosso prego passa a ser um eletroímã. Dê uma olhadinha, olha. De novo, agora com a colher. Olha a força que ele tem. E observe que quando eu desconecto o enrolamento da bateria, a corrente elétrica deixa de percorrer a minha bobina e o campo magnético some. E depois volta o prego a ser um metal comum. Ok? Usando um sisteminha desse, você pode amarrar num carrinho e fazer um guindaste eletromagnético. E aí, poder utilizar para procurar alguns metais que podem ser atraídos por ímã. Ok? Gostaram da experiência? Na próxima, vamos ensinar a fazer mais maquininhas. Fique ligado! Vamos lá para o exercício. Então, peguem o livro de vocês aí na página 214, tá? Para responder a atividade. Quem ainda não respondeu, como eu sempre digo, não burlem o sistema. Quem ainda não respondeu, dê um pause agora nesse vídeo e responda no seu livro para poder a gente conseguir concluir a correção, essa autocorreção no próximo slide, tá bom? Vamos lá, gente, agora corrigir. Júlia montou um eletroímã com fio condutor enrolado em um prego. Com o circuito fechado, ela colocou a bolinha de ferro próxima à ponta do prego A e depois próxima à cabeça do prego B. Assinale a alternativa que apresenta informações corretas sobre a atividade realizada por Júlia. Primeira alternativa: a bolinha é atraída pela ponta e repelida pela cabeça do prego? Errado, né? Não marquem essa. Letra B não, segunda proposição. A bolinha é repelida pela ponta e atraída pela cabeça do prego? Também está errado. Por quê? A alternativa certa é: a bolinha é atraída pela ponta e pela cabeça do prego. Ou seja, não tem, quando um eletroímã ele é formado, ele atrai o metal por todos os lados. Tá bom? Porque o metal ele acaba se reorganizando para se assemelhar às características do ímã. Então, do mesmo jeito, ele vai se assemelhar às características do eletroímã. Segunda questão. Os quadros a seguir são relacionados ao funcionamento de um guindaste de ferro velho. Esse tipo de guindaste possui um eletroímã que atrai sucatas metálicas. Ligue as informações a seguir corretamente. Então, vamos lá? Na verdade, as informações estão ligadas num X aí, ó. A primeira, guindaste não atraindo sucata metálica. Quer dizer que o circuito elétrico do eletroímã do guindaste está aberto e não acontece em passagem de energia elétrica. Porém, o guindaste, quando ele começa a atrair sucata metálica, que é essa proposição de baixo, você vai ligar na proposição creme lá de cima, que é o circuito elétrico do eletroímã do guindaste está fechado. Ou seja, uma corrente elétrica percorre
vários fios, fazendo com que ele consiga atrair fortemente o metal. Tá bom? E através dessa atração grande é que ele consegue fazer com que movimentar, na verdade, as sucatas metálicas de um lugar para o outro. Então é isso, pessoal. Espero que não tenha ficado dúvidas, tá bom? Eu desejo para vocês uma boa prova e que dê tudo certo, tá bom? Até a próxima.